Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa 31ª aula, uma das últimas. E a- o Enem está chegando, né? Não tem nem mais tempo da gente fazer aula aqui. Vocês precisam praticar. Então, vamos para mais um tema hoje sobre a inteligência artificial, ok? Vamos lá. Bem, então vamos ver aqui. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, né? Já marquei até aqui para vocês o que a gente vai usar. Vamos supor que fosse assim, desafios da inteligência artificial na sociedade brasileira, ou impactos da inteligência, o limite da inteligência. Enfim, vocês pode cair de alguma dessas formas, pode cair dois, né? Os desafios e os limites. Então vocês teriam que falar de um ou de outro ou de dois. Aí vocês têm que analisar lá qual vai ser o tema, tá? A frase temática. Pode cair um pouco diferente, por exemplo, a inteligência como extensão, como substituição do ser humano na sociedade brasileira. Aí vocês vão ter que falar mais dos aspectos quando essas máquinas substituem, né, a mão de obra, por exemplo. Bom, vocês viram que eu não trouxe nem texto motivador, não trouxe nada, né? A Constituição fala da tecnologia, né, um direito da gente, a tecnologia. Vocês podem usar, por isso que eu coloquei ela aqui, ó. E a gente tem vários outras coisas, né? Eu não estou nem trazendo, porque vocês sabem o que é inteligência artificial, né? Quando você tem uma máquina que ela simula a inteligência do ser humano, né? Então, artificialmente é como se você coloca, o ser humano coloca informações naquela máquina, coloca algoritmos, programas, sistemas, e ela vai fazendo, executando as atividades baseada naquilo que foi colocado nela, e a partir daquilo ela vai trazendo outras informações, mas tudo de acordo com aquilo que foi colocado. Bom, a tese aqui, ó, eu botei que é uma realidade, afeta profundamente a sociedade. Isso aqui não é uma tese, é uma realidade, é fato, né? Mas que afeta profundamente a sociedade é uma opinião minha. Então, isso aqui é uma tese. Bom, aí tem argumento um, você pode. Eu botei quatro aqui, tá? Ó, é uma realidade, afeta, né? Então, aqui, ó, a limitação do uso, né? Por causa do custo, né? Então, quem não tem dinheiro não consegue ter acesso aos equipamentos, à internet, nem à luz, às vezes, a pessoa tem, né? E aí eu botei aqui que a gente pode usar que o nosso Ariano Suassuna, né? A carência das ferramentas, né? Que é parecido, né? Também não tem, né? Eu não consigo usar porque eu não tenho equipamento, é a mesma coisa aqui, tá? Não tem disponibilizado. Às vezes não é nem por falta de dinheiro, às vezes o local não tem internet, né? Difícil, enfim. E aí prejudica o desenvolvimento individual também. Aí eu trouxe aqui o Steve Jobs, tá? Para vocês, para vocês verem, tá? E ele fala que a tecnologia move o mundo. É bem pequenininho, né? Então é fácil de usar. E você pode usar também a Constituição, dizer que o Estado é negligente ao não fornecer essas ferramentas aqui. O 3 é o uso descontrolado, né? Quando você não controla esse uso, você mesmo como pessoa não controla, ou não existe um controle do governo para esse uso da IA, você tem problemas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que são exemplos, mas que quando você especifica, ele pode virar um repertório sociocultural. E trouxe o desemprego também aqui para você, tá? Porque o uso discriminado, descontrolado da inteligência artificial, ela pode gerar o desemprego, né? Você tira a mão de obra daquele lugar, uma máquina vai fazer aquilo e a pessoa passa a não fazer, tá? Por último, aqui eu trouxe um outro, que é a falta de informação, que aí as pessoas não percebem quanto a inteligência artificial pode facilitar, né, o dia a dia. Aí você tem aqui o Uber, Google Maps, ChatGPT, Alexa, enfim, vocês podem usar aqui também. São exemplos, mas que se você especificar, vira repertório sociocultural, porque é a atualidade, aquilo que aconteceu na atualidade. E trouxe aqui proposta de intervenção, tá? Algumas coisas que você já conhece. E trouxe um ministério novo aqui, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Caiu ciência, caiu tecnologia, vocês podem usar esse ministério aqui, que ele é o responsável por essas áreas.
Como eu falei, na Constituição diz que a gente tem direito à tecnologia, ciência também. Vocês podem usar isso aqui, tá? Aqui são alguns exemplos que eu poderia lá pensar no meu projeto e colocar lá para desenvolver o meu parágrafo de conclusão, ok? Então, vamos lá para a nossa redação. Bom, pensei naquilo tudo lá e eu vou usar aqui um dessas coisas aqui para fazer a redação, tá? Um deles, né? Pensar no desafio, vamos supor, desafios, impactos, enfim. Aí eu botei aqui, ó, o renomado fundador da Apple, Steve Jobs, proclamou com razão, ó, com razão, eu estou atribuindo a uma opinião minha, né? Que a tecnologia é a força propulsora do mundo. Essa afirmação encontra sua materialização, ou seja, ela é materializada, ela existe aqui agora na realidade, na inteligência artificial, uma realidade global, não é? Estou falando que não é só no Brasil, que exerce um profundo impacto sobre a sociedade brasileira, né? Então, sendo desafio ou impacto, eu vou falar sobre ele. Permeando os setores da economia, educação, cultura. Então, estou trazendo aqui alguns exemplos, poderia não usar. Nesse cenário, vírgula, é imperativo examinar os desafios, tá? Associados a esse tempo, com especial atenção ao uso descontrolado e a escassez de recursos tecnológicos. Esses dois aqui são os meus dois argumentos que eu vou usar, tá? Bom, como eu falei aqui, né, você pode tirar educação e tal, então ficaria mais ou menos assim. Mudei algumas palavrinhas e tirei isso aqui. Ah, eu não quero usar o Steve Jobs, vou usar o Steve Jobs lá no desenvolvimento. Tudo bem, uso uma introdução aqui sem nada. Não botei nem Constituição, tá vendo? E fiz uma outra aqui também, ok? Leiam essas três introduções, vejam se vocês entendem. Se não entenderem, vocês não vão perguntar mesmo, porque vocês têm vergonha, né? E aí vão lá para a prova com dúvida, ok? Bom, então aqui, ó, botei os três aqui, tá? Botei aqui uma realidade, eu vou usar, eu vou usar não, se vocês quisessem usar esses dois aqui, eu botei algumas informações, só para vocês poderem pegar, mas eu não vou usar isso aqui, tá? Isso aqui seria só para vocês terem uma noção, se vocês quiserem fazer com essas opções. Porque eu vou usar esse aqui, ó. Então, eu peguei aqui, ó, desafio, né? E aí, qual vai ser a minha introdução? Eu tenho meu argumento 1 aqui, vai ser necessidade de controle da inteligência artificial. Vou dizer que não tem controle, tá? O problema é esse. Aí, o que eu vou fazer de estratégia para esse meu parágrafo de desenvolvimento? Lembra que eu tenho que fazer, eu vou comparar, vou explicar, vou exemplificar, enfim, o que eu vou fazer? No meu caso aqui, eu vou comparar algo positivo com algo negativo, tá? Eu vou falar que a inteligência artificial é legal, mas que ela tem um problema, que ela tem alguma coisa errada aqui. Bom, por que ela é legal? Ela é legal porque ela auxilia a sociedade, avanço tecnológico, aí eu tenho várias coisas aqui, ó. Telemarketing, né? Você liga hoje em dia, a pessoa não é uma pessoa que atende, aí você... Tem gente que odeia, eu mesmo não gosto, né? Mas auxilia, né? E mapeamento de impactos ambientais, tem várias outras coisas. Enfim, e o negativo? Possibilidade de desemprego, manipulação da população por meio de robô, né? Por exemplo, chat GPT, as pessoas às vezes criticam, né, os especialistas porque você pode ter problema de plágio e manipulação da informação. Enfim, várias coisas aqui. Mas aí como vai ficar a minha introdução? Então eu botei aqui a minha introdução, botei o meu conectivo aqui, ó. O primeiro aspecto a ser observado é que a utilização indiscriminada, desprovida de critérios da inteligência artificial pode resultar em problemas significativos para a sociedade. Estou falando que pode resultar. Então, o meu primeiro aspecto é esse aqui, ó, descontrole, ó, utilização indiscriminada e desprovida de critério. Isso é descontrole. Mudei esse nome, tá? Bom, nesse aspecto, vírgula, é inegável que as novas aplicações têm trazido inúmeros benefícios à humanidade. Ponto positivo. Como no avanço do diagnóstico médico, no mapeamento de impactos ambientais, por exemplo. Positivo até aqui. No entanto, né, botei aqui, ó, contraste, é essencial abordar essas inovações com moderação e discernimento, ou seja, tem que ser controlado.
dado que existe a ameaça de seu uso descontrolado conduzir à ampliação da vigilância autoritária, estou dando exemplos, tá? Sobre os indivíduos. Aí eu não usei isso tudo, né? Vou usar só 2. Ou a manipulação da opinião, tá? Como evidenciado nas últimas eleições brasileiras. Eu dei um exemplo aqui, ó, tá? Manipulação da opinião, como evidenciado nas últimas eleições brasileiras, através do uso massivo de robôs para a disseminação de fake news nas redes sociais. Então, eu trouxe um repertório aqui, estou dando um exemplo do que aconteceu, mas eu estou trazendo uma atualidade que foi as últimas eleições, tá? Assim, é crucial que essa ferramenta destinada a melhorar a qualidade de vida da população seja empregada com responsabilidade e crítica, a fim de evitar prejuízos à população, à sociedade. Ou seja, tem que ter um controle, né? Ela tem que ser empregada de forma responsável, com criticidade, tá? Então, seria aqui a minha introdução. Bom, aí o 2, né? Eu vou trazer a escassez de recursos. Tem o Suassuna, posso usar esse aqui, mas eu vou usar o Suassuna. Aí o que eu vou fazer? Vou comparar também. Vou falar que alguns têm acesso a tecnologias e outros não. Tem o quê? Ah, tem equipamento, ferramenta tecnológica, e os outros não tem recurso financeiro para adquirir, ou moram em locais que não têm esses recursos tão facilmente, tá? Então vamos lá. Aí eu vou fazer o 2 aqui, né? O 2 eu vou usar a escassez de recursos, né? Ou desigualdade social. Aí eu vou usar o Ariano Suassuna, né? Que é o padrão lá que a gente usa, ou Steve Jobs. Eu vou dizer que a tecnologia move o mundo. Mas no caso aqui eu vou usar o Ariano Suassuna mesmo. Eu poderia usar o Steve Jobs e dizer que a tecnologia move o mundo. E quem não tem essa tecnologia, acesso a essa tecnologia, ela fica para trás. Ela não é movida, ela não é desenvolvida, tá? Então ela é prejudicada. Mas eu vou usar aqui o Suassuna para a gente não sair do padrão. Então, ó, outro fator a ser destacado, tá vendo que eu não estou usando primeiramente, posteriormente, estou usando um primeiro fator e o outro fator. É que a carência de recursos financeiros para a adoção da IA gera uma clara disparidade que prejudica significativamente uma parcela da população. Nesse aspecto, ó, conectivo, as críticas do renomado escritor Suassuna, até mudei um pouco aqui o jeito que eu sempre coloco, né? Sobre a profunda desigualdade social enraizada no país, revela-se em relação a esse desafio. Você vê que eu não botei que mundo possuído, despossuído, só falei que ele criticava, que ele critica, tá? E aí eu vou explicar aqui, ó. Isso fica evidente quando uma parcela da população possui os recursos financeiros necessários para a aquisição dos recursos financeiros, tá? Necessários não, tá? Dos recursos financeiros, a utilização dos benefícios da IA. Então, deixa eu tirar aqui, tá? Recursos, a utilização, tá? Dos benefícios da IA, como computador, celular, acesso à internet e conhecimento para sua operação. E a outra parte não tem esse privilégio. Estou falando que, inclusive, ela não tem nem conhecimento, tá? Tem gente que não sabe nem que existe, tá? Dessa forma, é imperativo que essa disparidade seja revertida, de modo a assegurar a todos o pleno exercício de seu direito à tecnologia, como consagrado pela Constituição Federal do país e desejado por sua assunto. Pleno direito é desejado, tá? Então tá certo aqui, tá? Ok? Então aqui seria meu desenvolvimento 2, tá? Desenvolvimento 2 aqui. Então vamos lá pro conclusão. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui e vou pensar, eu tenho que resolver esses dois problemas, tá? Esses dois problemas aqui, ó, o descontrole e a falta de recursos, tá? Além disso, se eu exemplifiquei lá alguma coisa, eu teria que colocar aqui também, tá? Para poder não ser tirado o ponto. Então vamos lá, ó. O governo federal, vou usar esse agente aqui, ou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, responsável por aproximar a tecnologia da população, responsável por regulamentar a tecnologia no país,
Qualquer coisa lá, ciência, tecnologia, então você coloca aqui, tá? Inovação aqui, na informação, não, inovação. Bom, qual a ação que esse agente vai fazer? Ó? Criar diretrizes para o uso. Vou dizer como é que eles têm que criar, dizer como é que isso tem que ser usado. Não, eu não estou querendo resolver o problema de descontrole, não pode ser usado de qualquer jeito. Qual modo? Alterando as regulamentações existentes. Você não precisa nem saber qual que existe. Tem alguma coisa, tá? Tem. Pensa assim. Mas não está funcionando. Então tem que alterar. Bom, qual a finalidade? Controlar. Se tem um descontrole, eu vou controlar. Vou controlar o quê? A utilização e vou responsabilizar os agentes envolvidos no mau uso lá. Bom, tem um outro. Eu tenho que criar uma solução para isso aqui também, ó. Bom, o mesmo cara vai responsável por aproximar, a mesma coisa aqui, tá? Agora a ação é diferente, ó. Aumentar o acesso aos recursos tecnológicos. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de doação quer dizer, doação ou financiamento com custo zero dos equipamentos e ferramentas, tá? Qual a finalidade? Democratizar o uso. Eu estou falando que as pessoas não têm recurso e aí ela não consegue usar, tá? Então vamos lá, como é que fica? Bom, então aqui, ó, a gente tem aqui a primeira proposta de intervenção. Você vê que eu não botei detalhamento aqui, tá? Que a gente pode detalhar qualquer coisa, mas é importante vocês observarem que tem que ter um detalhamento. Eu botei o detalhamento aqui, tá vendo? Mas vocês têm que ter isso em mente, detalhamento, tem que detalhar. Bom, aí eu vim aqui, ó. Portanto, né, o conectivo, a efetiva regulação do uso da inteligência artificial, tem que regular algo que está descontrolado. E a democratização do seu acesso, eu falei a mesma coisa lá, o mesmo argumento, né, que eu falo que é restrito, eu estou dizendo que isso aqui precisa ser resolvido, né? Requer a implementação de medidas concretas. Eu não falei do argumento, do problema, eu estou falando já da solução, ou seja, eu estou antecipando a minha finalidade, tá? Posso falar aqui do problema, tá? Mas eu estou antecipando aqui. Bom, nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é quem? Meu agente. Encarregado de disponibilizar tecnologia e supervisionar, estou falando que ele entrega, disponibiliza e supervisiona, controla, tá? As duas coisas aqui, ó. Deve, então, meu agente aqui, ó, o Ministério, e ação. Deve estabelecer diretrizes mais robustas, né, para a utilização através do modo, meio, do aprimoramento das regulamentações já existentes, ou seja, eles têm que mudar a regulamentação. Qual é a regulamentação? Não interessa. Eu sei que tem alguma, você não precisa saber qual é, tá? E nem colocar aqui na proposta. Então, eu botei, ó, quem é, detalhei, né, encarregado, detalhei, botei ação e botei o modo, tá? O detalhamento tá aqui, né? Agente, detalhamento, ação e o modo aqui, tá? Qual a finalidade? Eu já antecipei, mas se ele não considerar, estaria faltando, se o corretor. Mas aí vamos para cá, ó. Paralelamente a isso, além disso, junto com isso, tá? Vamos resolver esse segundo aqui, ó. É imprescindível que ele, ou seja, o mesmo ministério, você pode escrever aqui o MCTI, né? Você pode abreviar, amplie o acesso da população às ferramentas, ou seja, criar diretrizes, eu matei aqui. E aqui eu tenho que aumentar o acesso, ó. Amplie o acesso da população às ferramentas necessárias para utilizar. Estou resolvendo, ó, ele amplie, agente e a ação. Para utilizar a IE, especialmente aqueles com recursos financeiros limitados. Detalhei aqui para quem que ele vai fazer, tá? Por meio, o modo, tá aqui, ó. Aqui eu usei através e aqui eu usei por meio, tá? De doações ou financiamentos sem juros. Então, agente, ação, detalhamento e o modo aqui, tá?
Dessa forma, com uma abordagem cautelosa e disponibilidade universal, a inteligência artificial propulsionará a humanidade, como afirmado por Jobs. Ou seja, eu fiz aquele círculo lá, né? Comecei falando do Jobs e finalizei, tá? Então, ó, a minha finalidade está antecipada aqui no final. Isso é arriscado, tá? Vocês fazerem, mas fiz porque eu acho bonitinho. Mas corre o risco de repente vocês não conseguirem fazer ou o corretor não considerar, tá? Bom, aí eu venho aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos analisar, vocês vão ter que rever se tem coisa duplicada, enfim. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, aproveitar, mostrar o seguinte, ó. Aqui tem 6 linhas, aqui tem 9, aqui tem 9 e aqui tem 9. Então, eu tô com 15, 24, 33, tá? Então, pode ser que vocês façam a redação e a redação de vocês fique além dos 30, tá? Então, isso não pode, tá? Aí, o que sugiro que vocês façam? Vocês podem tirar aqui o fecho, tá? Então, se você tirou aqui essas duas linhas, né, que essa aqui não vai contar, de 9 vai passar para 7. Aqui também vai tirar 3, né? Vai tirar 2, porque esse pedaço também não vai contar. Então, de 9 vai passar para 7. E aqui você manteria. Ou você pode cortar também, tá? Eu vou mostrar aqui como é que corta. Aqui tá 9 para outro, mas eu vou mostrar no outro slide. Aí você vai ver, ó, que 6, né, com 7, 13, 20. E aqui não precisaria nem cortar, tá? Mas vamos lá para o outro, ó. Outra forma de você cortar é você cortar aqui também no tópico frasal, que eu nem gosto muito, tá? Mas alguns corretores preferem até que corte aqui do que aqui embaixo, tá? Do que eu fecho. Você já começa falando assim, ó, primeiramente, aí você tira isso aqui, ó. Tiro é importante. Aí ficaria assim, ó, primeiramente, é importante pontuar que o uso de novas aplicações da IA trouxe inúmeros benefícios para a humanidade. Aí você continua isso aqui, tá? Viu até que tem importante. Teria que mudar essa palavra aqui, senão ia estar importante aqui também, tá? Na hora da correção. Aqui também, ó, outro fator a ser destacado é que a carência né, as críticas do renomado escritor Ariano Suassuna sobre a profunda desigualdade enraizada no país revela-se em relação ao desafio. Só que aqui eu não gosto muito porque você perde isso aqui, tá? Então você tem que ver se pode ou não cortar lá no tópico frasal. Isso tudo aqui você vai estar fazendo quando você fez o rascunho, tá? Quando você fez o rascunho, você vai ver que ultrapassou o número de linhas, aí você tem que cortar, ok? Bom, um outro jeito de você cortar é no finalzinho aqui também, tá? Você pode vir e cortar aqui o final, tá? Que também não é muito legal. Ou você cortar aqui, ó. Portanto, aí você tira isso tudo aqui, ó. Portanto, é necessário que o Ministério, para resolver o problema, é necessário que o Ministério da Ciência e Tecnologia, aí você corta aqui, tá? Você não coloca esse pedaço aqui, tá? Você vem aqui, ó. Portanto, aí você vai dizer que é importante, é necessário que o Ministério, para resolver o problema, é necessário, tem que dizer que é para resolver o problema. E você finaliza aqui, ok? Bom, era isso que eu queria falar, tá? Mais um tema aí para vocês analisar, olhar e escrever, tá? E praticar. Porque sem praticar, a gente está praticamente a uns 15 dias do Enem, tá? Sem praticar, gente, vai ser difícil lá na hora, tá? Com nervosismo, sem experiência, tá? Então vamos praticar pelo menos nessas 2 últimas semanas, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula, que eu ainda vou fazer mais algumas, tá?